Emílio, um homem de 82 anos, forçado a sair de sua casa de campo por sua sobrinha gananciosa, que o enviou para um asilo contra seus desejos. Mas quando uma jovem mãe solteira entra nessa casa, sua vida toma um rumo inesperado. Emílio tinha uma maneira particular de contar os dias desde que se vira sozinho no mundo. A solidão é um silêncio que pesa nos ombros mais quando é companheira da velhice. Aos 82 anos, Emílio agarrava-se à sua pequena casa de campo como a um bote salva-vidas num mar tempestuoso de memórias. O local tinha o calor de um abraço antigo e as paredes guardavam ecos de risadas passadas. Sua esposa, agora uma lembrança doce e dolorosa, havia deixado seu perfume no jardim e sua risada nas vigas de madeira que ele, com mãos que tremiam mas cheias de determinação, ainda cuidava. Cuidar de mim mesmo, ele murmurava para as paredes. Sempre foi o meu jeito. Mas os anos têm o estranho costume de adicionar peso aos passos e embaciar a visão. Agora, até o simples ato de trocar lenha na lareira se tornava um desafio, com o telefone interrompendo, como um grito no silêncio de sua rotina. Era Luísa, sua sobrinha, do outro lado da linha. Tio Emílio, estamos falando disso há tempos. Sua voz era doce, mas firme. A casa de repouso é o melhor para você. Lá terão pessoas para cuidar de sua saúde. Você não vai mais precisar se preocupar com nada. Emílio sabia que Luísa só queria o melhor para ele. Ela era tudo o que restava da família desde a morte trágica de seu filho único, uma ferida que o tempo não fechou. Ele se sentia grato pela preocupação dela, mas o pensamento de deixar sua casa, o último fio que o conectava ao amor de sua vida, era como uma tempestade se formando no horizonte. Ele escutava enquanto Luísa enumerava os benefícios do novo lar, as atividades de lazer, a companhia de outros idosos, a segurança. Argumentos racionais que faziam pouco para aplacar o tumulto emocional no coração de Emílio. Ainda assim, ele concordou, suspirando fundo, sentindo o peso da inevitabilidade. Tudo bem, Luísa. Vou para a casa de repouso? Sua voz era uma mistura de resignação e alívio, mas Emílio tinha uma condição, uma que precisava ser discutida antes de qualquer decisão final ser tomada. E a casa? Perguntou ele, a voz ganhando firmeza por um momento. E meu jardim? O jardim era um testamento vivo do amor entre ele e sua esposa. Juntos, tinham plantado cada flor, arbusto e árvore, trabalhando lado a lado até que a doença a levou e deixou Emílio para cuidar de seu legado verde. Ele queria saber o futuro daquela terra, dos canteiros que ele e sua amada haviam alimentado com carinho e suor. Luísa hesitou na linha, sabendo que o assunto era delicado. Vamos cuidar de tudo, tio. O jardim... Ela parou, buscando as palavras certas. Vamos conservá-lo. É um pedaço da tia que ainda está conosco. As palavras de Luísa eram um consolo, mas apenas uma pequena balsa em um mar de memórias. Emílio sabia que, uma vez fora daqueles muros, das salas onde cada canto sussurrava uma história, nunca mais seria o mesmo. A decisão estava tomada, mas não sem a dor de fechar um capítulo longo e rico de sua vida. No entanto, naquele dia, Emílio não percebeu que, ao abrir a porta para essa nova fase, também estaria abrindo a possibilidade de novas histórias, algumas talvez tão doces quanto as que estava deixando para trás. As rodas do tempo continuaram a girar, e com elas as estações da vida de Emílio passavam com a suavidade de uma brisa e a força de uma tempestade. Luísa, a única linha de Emílio, com um mundo que rapidamente deixava de ser o seu, tinha planos próprios para o velho terreno e a casa que descansava sobre ele. Ela ouvia as preocupações de Emílio, acenando com a cabeça em concordância, mas seus olhos brilhavam com outros planos, um sinal revelador para qualquer um que prestasse atenção suficiente. Vamos vender a casa, tio, ela disse com uma voz que dançava entre o cuidado e a cobiça. E claro, o dinheiro será todo seu. Uma pausa, um sorriso e então um golpe suave. E uma pequena comissão para mim, talvez. Sua voz tinha o tom de brincadeira, mas seus olhos diziam outra coisa. O velho Emílio já tinha um plano, forjado nas noites frias em frente à lareira,
quando a lembrança de sua falecida esposa e filho lhe faziam companhia. Um plano tão simples quanto o coração que o concebeu. A casa iria para Carla, a vizinha cuja vida era um fio de esperança esticado até o limite. Carla era a luz do bairro, uma mãe batalhadora, carregando o mundo em seus ombros frágeis, com sorrisos que escondiam as tempestades passadas. Sua casa, por pouco não rotulada de ruína, parecia competir com as nuvens carregadas, pronta para cair a qualquer momento. E agora, sob o peso do despejo iminente, o futuro dela e de seus 2 filhos balançava precariamente. Mas a simples menção de doar a casa a Carla acendeu uma fagulha de discordância em Luísa. Essa mulher, ela não é o que parece, Luísa argumentava, a desconfiança transbordando de cada palavra. Ela poderia ser uma aproveitadora, tio. Precisamos ter cuidado. Para acalmar a tempestade no coração de sua sobrinha e assegurar sua própria paz, Emílio concordou em considerar a venda da casa. Luísa, convencida de que havia ganho a batalha, concordou em ver o que podia ser feito. O que Luísa não sabia era que a generosidade de Emílio vinha com um tesouro escondido, algo que transbordava mais valor do que meros tijolos e argamassa. No entanto, a verdadeira riqueza que Emílio planejava deixar não era o dinheiro da venda da casa, nem o jardim que ele e sua esposa tinham cuidado com tanto amor. Era algo que apenas um coração cheio de histórias e sabedoria poderia valorizar devidamente. Nos dias que se seguiram, enquanto Emílio empacotava uma vida inteira em caixas e memórias, ele preparava o solo para que o último ato de sua história fosse um de profundo significado e impacto. Com a decisão tomada, ele andava pelo jardim, tocando as pétalas e as folhas, como se transmitisse uma mensagem silenciosa para a terra que ele amava tanto. E em cada toque, cada suspiro do vento através das árvores, estava o legado imaterial que Emílio queria deixar. Um legado de amor, resiliência e a promessa de um novo começo para aqueles que o futuro havia esquecido momentaneamente. No coração de Carla, o vazio deixado pelas tempestades da vida ecoava com um silêncio ensurdecedor. Aos 27 anos, ela já carregava o peso de mundos quebrados. O abandono de um marido que se desvaneceu como fumaça e o luto de uma mãe que partiu, deixando-a sozinha no vasto mar da existência. Essas marés de desventura não apenas a afundaram em depressão, mas também ameaçaram a estabilidade e a alegria de seus filhos, sua razão para respirar e lutar. Emílio, o senhor idoso do caminho, não sabia que naquele dia no mercado, quando a sacola pesava em seus braços cansados, que o jovem que corria em seu socorro seria a ponte para uma amizade tão pura e sincera. Carla, a mãe com olhos que refletiam histórias não contadas, e seus filhos, com suas risadas que perfuravam a escuridão, tornaram-se seus anjos inesperados. O laço deles se fortaleceu com cada prato compartilhado, com cada história trocada na cozinha onde Emílio, com habilidades culinárias limitadas, via seu passado ser lentamente temperado com o calor da nova companhia. Carla, com a gentileza de uma brisa de verão, rejeitava qualquer forma de pagamento. Para ela, a companhia de Emílio era um lembrete de seu pai, cuja memória ainda guiava seus dias. Em troca, Emílio preparava para ela e seus filhos quentinhas feitas com sobras de sua comida, um gesto simples de uma amizade que se alimentava mutuamente. Os dias se transformaram em meses, e os meses se entrelaçaram em anos, com Carla e Emílio se tornando companheiros improváveis em um mundo que, de outra forma, teria sido insuportavelmente solitário para ambos. O idoso, com sua sabedoria acumulada como folhas em um outono eterno, se tornou o mentor involuntário de Carla, guiando-a com conselhos moldados pela experiência e pelo amor que ele ainda carregava por sua família perdida. As refeições que compartilhavam se tornaram mais do que apenas nutrição para o corpo. Eram um bálsamo para a alma, um remédio para as dores invisíveis. E foi em um desses almoços, sob a luz suave que se infiltrava pela janela da cozinha de Emílio, que Carla percebeu que tinha encontrado uma âncora, um porto seguro nas tempestades que a vida insistia em trazer. Naquela cozinha, onde o aroma de pratos caseiros se misturava com a fragrância de um jardim bem cuidado, ambos encontraram um propósito renovado. Emílio via em Carla e em seus filhos
o eco de sua própria família, uma chance de passar adiante o amor que ele tinha acumulado ao longo dos anos. E Carla, em Emílio, encontrou a figura paterna que a orientava pelo labirinto de suas tribulações, um farol guiando-a para longe das rochas traiçoeiras da desolação. A vida deles, tecida de perdas e encontros, provava que a solidão poderia ser vencida, que os pedaços quebrados poderiam ser reconstruídos em algo novo, algo que resistiria ao tempo e às tempestades, algo que, como o jardim de Emílio, floresceria apesar das adversidades. E naquela casa de campo, onde cada canto falava de memórias e esperanças, a história deles continuava a ser escrita. Era uma tarde qualquer de outono, com folhas dançando ao vento, quando Emílio e Carla se encontraram na varanda daquela casa de campo tão cheia de memórias. Os olhos de Emílio, janelas de uma alma cansada, refletiam uma serenidade melancólica, enquanto compartilhava com Carla o peso que a ausência de sua esposa deixava em seu coração. "E você sabe, Carla", começou Emílio, com uma voz que tremia como as folhas ao vento. "É como se parte de mim tivesse sido enterrada junto com ela. Mas nos últimos tempos, sinto que essa nuvem de tristeza tem sido menos cinza, menos pesada." As palavras dele flutuavam, meio perdidas, meio achadas no vento que circulava por eles. Carla ouvia, com os olhos marejados, sentindo cada sílaba que caía dos lábios do velho amigo. A jovem encontrava conforto naquela troca de desabafos e segredos, sentindo que cada problema compartilhado era um problema dividido, e cada risada, uma ponte sobre abismos de solidão. Foi numa manhã nublada que a realidade caiu sobre eles como uma laje fria e dura. Emílio contou a Carla sobre a decisão de mudar-se para um asilo, suas palavras cortadas por soluços que brotavam de uma fonte de resignação. "Veja bem, minha menina, Luísa tem insistido nisso há anos e eu simplesmente não tenho mais forças para lutar." Carla o envolveu num abraço que dizia tudo o que as palavras não podiam. A transferência de Emílio para o asilo aconteceu rapidamente, como um vendaval que não deixa vestígios. Luísa estava em ação, manuseando a burocracia com uma eficiência que deixava pouco espaço para despedidas. Carla sentia um buraco se abrir em seu peito, uma falta que doía, enquanto pensava em Emílio indo embora sem um adeus. Dias se passaram e o mercado parecia mais vazio, a casa de campo mais silenciosa e a vida um tanto mais cinzenta sem a presença daquele velho amigo. As crianças perguntavam por Emílio, e Carla, na esperança de uma despedida que não tiveram, ia de vez em quando à casa de campo. Numa dessas visitas, Carla encontrou a porta entreaberta e uma figura conhecida entre o passado empoeirado e o presente incerto. Luísa. A sobrinha estava lá, entre caixas e lembranças, empacotando um legado em caixas de papelão que pareciam suspirar com o peso dos anos. A visão de Luísa ali no santuário de Emílio, revirando as relíquias de uma vida que Carla tão carinhosamente ajudara a manter, provocou um turbilhão de emoções. "O que você está fazendo?" Carla perguntou. Sua voz tão firme quanto o vento que agora sibilava pela porta aberta, carregando consigo o fantasma das memórias de Emílio. E enquanto as palavras saíam, como folhas levadas pela brisa, a história de Emílio, de Carla, e da casa que os uniu em laços mais fortes que o tempo, se desdobrava numa tapeçaria de vidas interligadas por amor, perda e esperança. Enquanto Luísa parava e olhava para Carla, uma nova página estava prestes a ser virada na novela de suas existências. Com o coração pesado e a mente turbulenta, Carla caminhou em direção à casa de Emílio. Trazia consigo a esperança de estender a mão à sobrinha que, na sua imaginação, deveria partilhar da bondade do tio. Aproximou-se, repleta de intenções nobres, a imagem de Emílio vibrando nas câmaras de sua memória afetuosa. "Sou Carla", disse ela, estendendo uma mão que tremia ligeiramente, talvez pela brisa de outono, talvez pela ansiedade. Mas antes que pudesse terminar, as palavras ásperas de Luísa cortaram o ar, afiadas como cacos de vidro. "Saí daqui, imunda! Sei bem quem você é e não preciso da sua caridade envenenada." O choque fez com que Carla congelasse no lugar, seu rosto empalidecendo como a luz da manhã, esvaindo diante de nuvens tempestuosas.
Por um momento, o mundo silenciou, exceto pelo ranger sinistro da porta que se fechava. Carla tentou falar, mas Luísa não permitiu. Não te quero aqui. Meu tio pode ter caído em suas artimanhas, mas eu estou de olhos bem abertos. Com a dignidade ferida e o orgulho machucado, Carla foi banida como se fosse uma intrusa em sua própria história de generosidade. Mas a amargura de Luísa era uma sombra comparada ao brilho da preocupação que Carla nutria por Emílio. Enquanto caminhava de volta, sentia uma náusea que não vinha do corpo, mas da alma. Decidida e impulsionada por um amor quase filial, Carla deixou as injúrias de Luísa serem levadas pelo vento e concentrou-se na missão de encontrar Emílio. Deposito suas esperanças no amanhã, num gesto quase desesperado de fé e perseverança. Na manhã seguinte, despachou os filhos para a creche e partiu para sua busca antes que a cidade acordasse em seu burburinho habitual. Visitou primeiro os asilos mais próximos, onde o aroma de café fresco se misturava com o de desinfetante e a esperança com a desilusão. Nada. Ninguém vira Emílio. Nem ao menos um eco de seu nome havia passado por aqueles corredores. Seu coração se apertava mais a cada não que recebia, mas não se permitia chorar. Não ali, não então. A ideia de que Luísa poderia ter levado Emílio para longe era como uma pedra no sapato, incomodando a cada passo. Carla sabia que a luta poderia ser longa, mas não se dava ao luxo de duvidar ou de desanimar. Com determinação calcada na firmeza do afeto que sentia pelo amigo, Carla seguiu para a terceira casa de repouso, aquele lugar remoto que talvez guardasse o desfecho desta fase da jornada. Ao volante de seu carro modesto, Carla sentia a cada quilômetro que a distância entre ela e Emílio se estreitava, guiada pela força de uma amizade improvável que havia florescido nos terrenos mais áridos da vida. Carla estava preparada para tudo, até mesmo para enfrentar os fantasmas que Luísa havia deixado em seu coração. Ela não descansaria enquanto não encontrasse Emílio, enquanto não pudesse ver por si mesma que ele estava bem, que ele sabia que ainda tinha alguém no mundo que se importava. A jornada de Carla havia se tornado uma prova de fogo para sua resiliência e uma homenagem à inquebrável ligação que havia formado com o idoso que a ensinou sobre a verdadeira riqueza da vida: o amor ao próximo e a dedicação desinteressada. Naquele dia, a determinação de Carla superou o cansaço que se acumulava em seus músculos e se emaranhava em sua respiração. Ela tinha caminhado, perdido um ônibus, seus passos desgastados na calçada, enquanto a cidade desfilava em sua rotina indiferente. Finalmente, ao alcançar o asilo mais remoto, um oásis para almas esquecidas, sentiu suas forças vacilarem. A recepção do asilo era um porto seguro, um refúgio contra o vendaval de emoções que a assolava. Na recepção, disfarçou seu desespero com uma pergunta casual: "Emílio pode receber visitas?" A resposta veio como um bálsamo. Ele estava lá e podia ter visitantes, ainda que restritos a familiares. Foi quando Carla, sem hesitar, pisou no delicado terreno da mentira, impulsionada por um propósito maior. "Sou sobrinha dele", disse ela, deixando que a verdade no seu tom de voz desmentisse a falsidade das palavras. A enfermeira acenou com um reconhecimento preguiçoso. "Ah, sim", ela murmurou. Sua voz era familiar pelas ligações, mas nunca a vimos por aqui. As palavras flutuaram no ar como um acorde desafinado. Luísa não visitava o tio. A tristeza assentou no peito de Carla como uma pedra, mas a pressa a empurrou para a frente. O relógio do corredor tiquetaqueava, lembrando-a do pouco tempo que tinha antes de buscar os filhos. Correndo pelos corredores, Carla se movia como se estivesse em um filme, cada segundo se arrastando em suspense, seu coração batendo a uma melodia ansiosa. Finalmente, a imagem de Emílio diante de seus olhos cortou a esperança como um filme de terror. O homem outrora robusto agora jazia emaranhado nos lençóis, uma sombra do passado. A doença e a solidão tinham roubado sua vitalidade, deixando apenas vestígios de sua antiga alegria. Ao ser reconhecida, o idoso iluminou-se brevemente com um sorriso nos olhos, uma centelha na escuridão. "Por favor, coloquem-no sentado", pediu ela à enfermeira, sua voz trêmula como uma folha ao vento.
E assim, com Emílio devidamente acomodado, Carla tomou o lugar ao seu lado, a cadeira de visitas tornando-se o trono, desde onde governaria o restante do seu dia. "Como está, Carla?" Emílio inquiriu com voz débil. "E os pequenos?" Seu interesse genuíno era um contraste agudo com a negligência de sua própria família. Carla contou-lhe das pequenas vitórias e das lutas diárias, de como as crianças perguntavam por ele. Falou das flores que tinham plantado e de como o outono desenhou novas paisagens no jardim que ele tanto amava. Enquanto falava, o quarto se enchia de uma luz diferente, uma luminosidade que emanava da conexão humana, dissipando as sombras da tristeza. Eles compartilharam histórias e risadas, e em cada palavra, Carla reconstruía o mundo de Emílio, peça por peça, com a argamassa da memória e o cimento da esperança. Naquele breve encontro, mais do que nunca, Carla soube que havia feito a escolha certa. Não pela recompensa ou pelo reconhecimento, mas pela simples humanidade de estar lá para alguém que estava sozinho. O diálogo entre eles era mais que conversa. Era um bálsamo para feridas invisíveis e um estandarte contra o esquecimento. As horas na creche estavam quase expirando, mas por um momento, Carla foi consumida pela eternidade daquele encontro. E enquanto se preparava para partir, sabia que a ligação que tinha com Emílio era indestrutível, uma amizade forjada no fogo da adversidade e da compaixão. A visita não foi uma despedida, mas uma promessa silenciosa de que, enquanto tivesse força, Carla seria a família que Emílio escolheu, não a que ele herdou. Carla tinha sempre sido a portadora de boas novas, uma mensageira de sorrisos e abraços. Dessa vez, porém, ela carregava o peso do mundo nas palavras que entregaria a Emílio. A verdade, às vezes, é um veneno que preferiríamos nunca destilar. Contou-lhe, com o coração apertado, sobre a enfermidade misteriosa do seu filho mais novo, a angústia de não ter respostas dos médicos. Emílio ouviu, o olhar perdido no teto por um momento, como se desenhasse ali o destino inescrutável que a preocupação de Carla lhe revelava. Por longos segundos, apenas o silêncio falou, pesado e denso, até que Emílio decidiu partilhar um segredo que alteraria tudo. Quando ele sussurrou em seu ouvido, Carla quase não pôde acreditar. As palavras do velho amigo eram tão inesperadas quanto um raio em céu claro. Ela recuou, olhos arregalados, lábios tremendo em surpresa. Emílio sorriu, e naquele momento, uma alegria profunda varreu o tormento de seu rosto, enquanto compartilhava a história de um legado destinado ao filho que nunca pôde abraçar. "Use isso para cuidar do seu filho", disse ele, "para que ele fique bem e saudável." A lembrança daquela conversa seria uma luz a guiar Carla nos dias sombrios que viriam. A enfermeira, como uma vigia do tempo, anunciou o fim das visitas. Carla se levantou, sorriu para Emílio e prometeu voltar. Mal sabia ela que promessas e relógios nem sempre batem no mesmo tempo. Na manhã seguinte, Carla repetiu a rotina que agora lhe parecia uma prece, uma esperança transformada em ato. Levou seus filhos à creche, a bolsa a tiracolo escondendo um pote com macarronada, um sopro de normalidade que queria oferecer ao velho amigo. O asilo surgiu à frente como sempre, mas o que encontrou lá rasgou o véu da normalidade. A enfermeira a esperava com uma expressão que já anunciava a tempestade. Emílio havia partido na calada da noite, deixando um silêncio ensurdecedor em seu rastro. A notícia foi como um punho que acertou Carla no estômago. As pernas quase cederam sob o choque, e uma onda de frio passou por ela, apesar do sol que insistia em brilhar lá fora. A enfermeira perguntou se Luísa tinha informado Carla, mas a pergunta caiu em ouvidos que não queriam mais ouvir. Com o pote de macarronada ainda aquecido, mas agora sem propósito, Carla saiu do asilo, um fantasma entre os vivos, o luto em seus olhos tão denso que poderia ser tocado. As memórias de anos de amizade dançavam em sua mente, cada risada e cada conversa uma melodia que agora doía. Emílio havia deixado um mundo que ele colorira com histórias e ternura. Carla, sem olhar para trás, caminhou para fora do asilo, os passos ecoando em sua alma
como um adeus sussurrado, enquanto as lágrimas marcavam o início do primeiro dia no resto de sua vida sem Emílio. A macarronada, aquele prato feito com tanto amor, ficaria como um último tributo ao amigo que, mesmo na partida, havia transformado sua vida com um gesto de generosidade final. A casa de Carla ressoava com o silêncio das más notícias. A notificação de despejo era como uma folha caída do outono, sinalizando o fim de mais uma estação em sua vida já tumultuada. Com o coração ainda pesado pela perda de Emílio, ela deixou que as lágrimas fluíssem livremente antes de se compor e iniciar a caminhada para a casa de campo, lugar de tantas lembranças felizes. Era um caminho conhecido, pisado tantas vezes em dias mais felizes, quando o sol brilhava e as risadas preenchiam o ar. Mas agora, cada passo era um eco da tristeza que a consumia. Emílio lhe havia confiado seu último desejo, deixando a casa de campo como sua herança. Ela jamais imaginara tal reviravolta. Uma dádiva que, naquele momento, era um conforto em meio à tormenta. A chave estava escondida sob o tapete, exatamente onde Emílio sempre a deixava. Um hábito de um homem que amava a previsibilidade tanto quanto surpreendia com seus atos de generosidade. Carla entrou na casa, o ar carregado com o peso das memórias. A sala, outrora cheia de vida e gargalhadas, agora jazia silenciosa, cada móvel, cada foto na parede, um testemunho mudo da ausência do amigo. Ela sentou-se no sofá, um fardo de angústia e cansaço, incapaz de se afastar das lembranças de Emílio, sozinho em seus últimos momentos. Os filhos de Carla haviam encontrado em Emílio o avô que nunca conheceram, e a casa de campo fora o cenário de seu carinho partilhado. Um sentimento de injustiça a invadiu por um instante, mas foi interrompido pela memória das últimas palavras sussurradas por Emílio. Movida por um impulso, ela correu até o quarto do idoso. Lá, com a força da esperança e do desespero, empurrou a cama, revelando um alçapão secreto. Uma sensação de estar participando de uma aventura pós-morte de Emílio a envolveu quando ela abriu o alçapão, e seus olhos encontraram algo que ela jamais esperava ver. 3 barras de ouro tão perfeitamente brilhantes que pareciam retiradas de um sonho. Por um momento, Carla ficou imóvel, sua mente tentando compreender a realidade daquelas barras de ouro. A austeridade de Emílio finalmente fazia sentido. Ele havia vivido modestamente, mas guardava um tesouro digno de um rei, agora confiado a ela para cuidar de seu filho enfermo e de seu próprio futuro. Com as mãos trêmulas, ela tocou as barras, a realidade fria e sólida do ouro, assegurando-lhe que não era uma ilusão. As implicações de tal riqueza a atingiram com a força de uma tempestade. Ela deveria esconder novamente esse segredo ou assumir a responsabilidade que Emílio confiara a ela. Carla agiu, seus movimentos mecânicos enquanto empacotava o ouro em uma caixa mais segura. Seu plano tomando forma com uma clareza que surpreendia até ela. Deixando a casa de campo para trás, ela trancou a porta, sabendo que em breve teria que lidar com o legado de Emílio, mas por agora, com uma determinação renovada, ela sabia o que precisava fazer. Com o coração pulsando no ritmo dos novos tempos que se avizinhavam, Carla seguiu para casa, as barras de ouro seguras sob seu braço. A pobreza e a adversidade a haviam seguido como sombras, mas talvez, pensou ela, o brilho daquele ouro pudesse finalmente afastar a escuridão que a envolvia. Com cada passo, ela deixava para trás a imagem da mulher desamparada que havia sido e caminhava em direção à nova vida que a esperava. Uma vida que Emílio havia, de alguma forma, alcançado além do túmulo para lhe entregar. À luz da manhã seguinte, um novo capítulo se iniciava para Carla. Com a luz dançando preguiçosamente sobre o chão de madeira, ela despertava a casa de campo de seu sono solitário, limpando e removendo o pó dos móveis antigos. Ao lado da porta, pendurou uma fotografia de Emílio e, diante dela, uma vela ardia em memória daquele que mais parecia um anjo da guarda do que um amigo terreno. Ela organizou cada canto, cada espaço, pensando nos sorrisos de seus filhos que ali encontrariam um novo lar, ainda que por pouco tempo. Mas o destino, frequentemente, é um tecelão de surpresas e reviravoltas. E para Carla, ele teceu uma armadilha na forma de Luísa, a sobrinha de Emílio, que irrompeu na casa
com a fúria de uma tempestade de verão. Com olhos faiscantes e palavras venenosas, Luísa acusou Carla de ser uma impostora, uma caçadora de fortunas vestida de mãe solícita. A ironia e o desdém derramaram-se de seus lábios como ácido, desafiando a realidade que Carla vivia. Não havia lugar para rodeios ou meias-verdades. Carla expôs a última conversa com Emílio, a promessa feita, o seu último desejo. Contudo, Luísa riu, zombou da aflição de Carla com a crueldade que apenas aqueles com corações endurecidos conseguem demonstrar. Você pensa que Emílio deixaria tudo para uma estranha e suas crianças? Isso é loucura! E assim como um cenário montado para uma tragédia grega, a polícia chegou. O estandarte da lei nas mãos do oficial que, com a gentileza que sua profissão às vezes permite, pediu a prova do testamento. A casa, sem o documento, não poderia ser reivindicada, e sem alternativa, Carla empacotou os pertences de seus filhos. Com dignidade e uma dor silenciosa, deixou o lar que por um breve instante foi seu, sob o olhar de Luísa, que prometeu transformar a injustiça em encarceramento. Mas o futuro é um rio incerto, e as águas que correm em direção ao desconhecido trazem mudanças imprevisíveis. Luísa, com seu coração inchado de vitória prematura, não previu a curva no rio, o desdobramento que o destino reservava. Semanas mais tarde, como as páginas de uma novela se desdobram para revelar o destino do herói caído, a verdade que Carla segurava em seu coração encontraria seu caminho para o mundo, trazendo à tona revelações que fariam Luísa engolir suas palavras amargas e arrepender-se de sua arrogância. Carla, apesar de forçada a se retirar, carregava consigo não apenas o peso da injustiça, mas também o brilho da esperança e da fortitude, o legado inesperado de um amigo que via para além da ganância e do orgulho mundano. Carla foi obrigada a comparecer na delegacia para responder às acusações de invasão de domicílio. Porém, por não possuir antecedentes criminais e ter seus 2 filhos que dependiam exclusivamente dela, Carla foi liberada, mas obrigada a procurar a Defensoria Pública para defender seu caso. Com um aviso de que havia recebido uma ordem de restrição, Carla foi informada que não poderia se aproximar da casa de campo. Portanto, nem mesmo viu a placa de "Vende-se" fincada no quintal da casa. Luísa não se importou em retirar os itens pessoais de Emílio da casa, deixando tudo para quem quisesse comprar. Algumas semanas depois, as primeiras propostas chegaram, dentre elas a de um advogado de um renomado escritório. Ele ligou para Luísa, demonstrando interesse na compra do imóvel. O local era simples e não muito valorizado. Então, o homem disse que pagaria à vista. Como as outras propostas envolviam parcelamento, Luísa aceitou no mesmo instante e marcou para que o homem fosse receber as chaves do imóvel em 2 semanas. A jovem explicou que não poderia entregar a casa de campo tão cedo, pois precisava retirar toda a velharia que estava guardada no local. Porém, Andrew, o advogado, informou que não haveria problema algum. Ele tinha pressa e aceitaria o local do jeito que estava. Luísa, não podendo estar mais feliz ao telefone, marcou de encontrá-lo para entregar as chaves e receber seu dinheiro. Na manhã seguinte, às 9 da manhã de uma quarta-feira, o advogado chegou em um carro luxuoso, com vidros escurecidos. Ele saiu e se apresentou como responsável por fazer o contato com a sobrinha e disse que estava ansioso para encerrar as negociações. Com uma mala contendo o dinheiro vivo, deixou que Luísa contasse cada nota que ali estava. Após conferir maço por maço de dinheiro, Luísa assinou os documentos e parabenizou o homem com uma enorme felicidade. Mas o homem, com um olhar penetrante e uma expressão séria, olhou para Luísa e falou: "Agradeço por tudo, mas acho que seria melhor se você parabenizasse o verdadeiro novo dono da casa. A senhora... Eu sou apenas um advogado que veio garantir que tudo ficasse devidamente legalizado." Foi então que a porta do carona do carro de luxo se abriu, e uma mulher que usava roupas caras e impecáveis saiu de lá. Luísa olhou atentamente, parecendo reconhecê-la de algum lugar, mas confusa e sem a certeza disso. Foi quando ela se sentou à mesa de negociação que Luísa não tinha mais dúvidas. Para seu maior choque e terror, aquela mulher era, na verdade, Carla. "Esta é Carla, minha cliente e mais nova dona dessa bucólica casa de campo."
Agora, se não se importa, poderia, por favor, entregar as chaves para ela? Luísa simplesmente não conseguia se mover, de tão chocada que estava. Sentia-se humilhada, ao mesmo tempo que coagida e completamente confusa. Com muita excitação e raiva em seu olhar, Luísa entregou as chaves e a escritura da casa. Ela não acreditava no que estava acontecendo diante de seus olhos. Carla, então, falou o que gostaria de ter dito há muito tempo. Você nunca se importou com as verdadeiras vontades do seu tio, apenas com o que ele poderia render para você. E, por sua culpa, ele faleceu sozinho naquele asilo. Conviver com essa culpa não será fácil. Eu tenho pena por você não ter feito questão de conhecer a pessoa incrível que ele era. Mas, ao mesmo tempo, sinto alívio por ele não ter convivido com você. Aliás, fico feliz por ter conhecido meu advogado. Em breve, entraremos com uma ação contra você por coação de idoso e maus tratos. Prepare-se para perder o dinheiro que você acabou de receber. Nos vemos num tribunal. E foi assim que Carla se despediu de Luísa naquele dia, fechando a porta de sua nova casa, enquanto olhava os olhos furiosos dela. Carla prometeu respeitar a casa de campo que Emílio e sua esposa dedicaram tanto tempo para construir e disse ao advogado que criaria seus filhos com orgulho naquele local. Ela reacendeu a vela abaixo da foto de Emílio e naquela noite teve um sono calmo como não tinha há anos, sabendo que os desejos de seu velho e falecido amigo haviam finalmente sido concretizados. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. E esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.